A cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano, foi escolhida para sediar o Congresso Estadual de Vereadores, Servidores e Prefeituras Municipais, que marcou as comemorações de aniversário da União dos Vereadores de Pernambuco. Há 40 anos, a UVP auxilia os vereadores no exercício do mandato e incentiva os gestores das casas legislativas a fortalecer a participação e a transparência do Poder Legislativo Municipal. Entre os dias 22, 23, 24 e 25 de outubro, no auditório do Hotel Tavares Correia, o Congresso reuniu lideranças políticas. A solenidade de abertura ocorreu na sexta-feira, dia 23, com a participação do presidente da UVP, Josinaldo Barbosa, do vice-governador de Pernambuco, Raul Henri, do presidente da Câmara de Garanhuns, Gerson José de Carvalho, do prefeito de Garanhuns, Isaías Regis, do deputado estadual Aloysio Lessa, da coordenadora do Agreste Regional da Secretaria da Mulher do Estado, Maria Lúcia Aquino, entre outras lideranças políticas. O presidente da UVP declarou aberto oficialmente o Congresso Estadual de Vereadores e demonstrou a alegria em celebrar os 40 anos da UVP. Sejam bem-vindos. Se Deus quiser, vamos fazer um grande congresso. Já falou o presidente. O presidente da Câmara Municipal de Garanhuns, vereador Gerson Carvalho, falou do prazer em participar do Congresso. Eu gostaria de, assim como o prefeito fez, dar as boas-vindas para que todos os congressistas sintam-se abraçados pelo povo de Garanhuns. Iniciando o momento de palestras, o vice-governador de Pernambuco, Raul Henri, tratou de forma ampla a questão da crise brasileira com a palestra O Brasil em Perspectiva. O Brasil fez um caminho equivocado, o caminho da gestão populista da economia nacional. O Brasil estava crescendo, o mundo crescendo, o Brasil tinha todos os fundamentos econômicos em ordem. De repente, o Brasil, para perpetuar um projeto de poder, quebrou o país. Quem está pagando essa conta é o povo brasileiro, com inflação, com desemprego. É isso que eu tentei mostrar um pouco, as origens dessa crise, o que é que o Brasil deixou de fazer para gerar as bases dessa crise e as consequências que ela tem. E o que é preciso fazer para sair dela. Eu acho que o Brasil tem que ter um debate sério sobre isso, porque a conta é muito alta e quem está pagando a conta é o povo. Antes de finalizar o segundo dia de congresso, os vereadores puderam tirar dúvidas e questionamentos com o vice-governador durante o momento de debate. No sábado 24, o terceiro dia de congresso iniciou com as homenagens UVP 40 anos aos ex-presidentes, fundadores e colaboradores da entidade. Nomes como Romildo Gomes Filho, que foi ex-vereador do Recife, Adilson Gomes, secretário-geral do PSB, Wilfred Gadelha, ex-vereador de Goiânia, e Severino Laureano, ex-vereador de Carpina, relembraram a história da União dos Vereadores de Pernambuco. Foi um momento marcante para todos os presentes. Durante o primeiro congresso aqui realizado em 76, na primeira semana, segunda semana do mês de maio, onde nós éramos em virtude de uma enfermidade do primeiro secretário da UVP, Antônio Veríssimo, de Olinda. Eu fui designado pela diretoria para ser o secretário-geral do evento. Naquela época, o Congresso tinha uma secretaria-geral, tinha comissões permanentes, tinha sessões plenárias, votando e discutindo indicações e requerimentos dos senhores vereadores e devidamente encaminhado às autoridades constituídas. Era realmente muito trabalho. A gente chegava aqui de 7 horas, saía de quase 8 da noite. O Congresso é isso aí. Isso aí foi 40 anos. Muita dificuldade. Por exemplo, ainda no primeiro congresso aqui em Garanhuns, o presidente Espírito Correia recomenda a nós: quem tiver um dinheirinho, leve para garantir a despesa. A diretoria. A despesa de estrada, de viagem, a despesa extra, fora a hospedagem, porque a hospedagem era paga, a diretoria da UVP, pelo prefeito do município. Era assim, a UVP. Muito trabalho, muito sacrifício. Foi em outubro do ano de 1975,
quando nós fundamos essa entidade. Seu primeiro congresso foi aqui em Garanhuns, quando hoje está sendo realizada essa solenidade em comemoração a essas 4 décadas de existência da entidade. Naquela época nós vivíamos uma crise, hoje se fala em crise. Naquela época existia uma crise institucional. A gente vivia num regime de exceção, onde os militares dominavam o poder no Brasil. Hoje existe uma crise moral, uma crise ética no país. Então essa entidade passa por todos esses momentos difíceis que o Brasil atravessa. Essa entidade vem lutando lá atrás, brigando para o restabelecimento do regime democrático. Quando alcançamos em 1979, quando veio a anistia e veio a primeira eleição para governador em 82. A entidade dos vereadores sempre se pautou primeiro em defender os interesses da classe, em defender os interesses dos vereadores, em defender os interesses das câmaras municipais. À tarde, o conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, Ranilson Ramos, ministrou a palestra A Importância do TCE perante os municípios. Eu elegi o tema do compartilhamento do Tribunal de Contas com as câmaras municipais do estado de Pernambuco. E ressaltei aqui fundamentalmente que quando foi criado o Tribunal de Contas, pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, à época, lá no início da República, ele deixou bem claro que os tribunais de contas seriam órgãos auxiliar do Poder Legislativo. E como é auxiliar do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, como é auxiliar do Tribunal de Contas do Estado, das Assembleias, nós também somos auxiliar das Assembleias Legislativas. Já no domingo, dia 25, o advogado Felipe Ferreira Lima, mestre em Direito com menção em Ciências Jurídico-Políticas e diretor do Instituto Egídio Ferreira Lima, comandou a palestra Os Reflexos da Reforma Política nas Eleições de 2016. Eu acho que o vereador ele foi um pouco prejudicado no que tange à liberdade de propaganda, né, e a questão do financiamento, mas, como eu falei na palestra, há uma evolução da democracia. Nós precisamos passar por essas mudanças, entrar em um certo sacrifício nessa próxima eleição. Não será uma eleição cobaia, será uma eleição em que a primeira eleição em que trataremos de fato dessas novas regras, seguiremos essas novas regras, e o vereador, infelizmente, vai ter que se adaptar, assim como o prefeito, né? Foi um pouco difícil, houveram algumas restrições, mas acredito que vai vir para o bem e teremos sim uma democracia ainda mais consolidada do que existe hoje no Brasil. Logo em seguida, os vereadores aproveitaram para tirar dúvidas das principais mudanças da reforma política. Mais de 450 congressistas, entre eles vereadores e servidores de câmaras e prefeituras municipais, estiveram atentos às palestras que formaram a programação do Congresso em Garanhuns. Um ponto alto do evento foi a interação dos vereadores e servidores com as palestras, tirando dúvidas e apresentando sugestões. Para finalizar o último dia de congresso, a UVP realizou sorteio de 2 televisões, um notebook, um celular e um fim de semana em João Pessoa com direito a acompanhante. Foram 3 dias de muita aprendizagem, com a participação efetiva dos vereadores. União dos Vereadores de Pernambuco. Compromisso com o fortalecimento do Poder Legislativo Municipal. Participe da UVP. Você faz a mudança.